Sabe, é curioso pensar como é que um computador, que no fundo só entende zeros e uns, consegue lidar com um número como menos 278,13, ou, sei lá, uma fração como 1 sobre 32. Bom, hoje a gente vai resolver um exercício prático que mostra exatamente isso. Vamos ver os truques e, mais importante, os limites da matemática dentro de uma máquina. Bora lá! O nosso desafio é o seguinte: a gente tem 5 números aqui, do mundo real, e precisa ver se dá para encaixar eles num sistema de computador que tem regras mas bem estritas. A gente vai ver quando isso funciona e, o que é mais legal, quando dá errado. No final, pode ter certeza, essa ideia de ponto flutuante vai ficar bem mais clara. Certo, mas antes de botar a mão na massa, a gente precisa entender as regras do jogo, né? É como se fosse a gramática que os computadores usam para escrever e ler os números. Então, vamos conhecer a nossa principal ferramenta para essa tarefa. E está aí a nossa ferramenta principal, a notação normalizada. O ponto-chave aqui, o mais importante de tudo, é que depois da vírgula, o primeiro dígito ele não pode ser zero, de jeito nenhum. É isso que garante que cada número tenha um jeito único e eficiente de ser escrito. A mantice, então, guarda os dígitos importantes do número. E o expoente, bom, ele diz para a gente onde a vírgula flutua. Por isso o nome ponto flutuante. E para o nosso exercício, as regras são bem claras. Primeiro, a base é 10, a que a gente já usa no dia a dia, tranquilo? Segundo, a precisão é limitada, só podemos usar 3 dígitos na mantiça. E terceiro, e isso é super importante, o nosso expoente só pode ir de -4 até 4. Qualquer coisa que sair desse intervalo, bom, aí é que os problemas começam a aparecer. E já que falamos em problemas, é bom lembrar que o nosso sistema não é infinito, né? Ele tem fronteiras, limites bem definidos. É tipo uma caixa. Se o número for grande demais ou pequeno demais para caber ali, a representação simplesmente falha. Vamos dar uma olhada nos 2 tipos de falha que podem acontecer. De um lado, a gente tem o tal do underflow. Pensa assim, o número é tão, mas tão pequeno, tão perto de zero, que o nosso sistema não consegue dar zoom o suficiente para enxergar. O expoente que a gente ia precisar seria menor que -4, e isso não pode. Do outro lado, tem o overflow. Aqui o número é gigantesco, sabe? Tão grande que não cabe na nossa régua. Ele transborda, porque ia precisar de um expoente maior que 4. Ok, agora que a gente já sabe as regras e os limites, chegou a hora da ação. Vamos pegar cada um daqueles números do nosso desafio e passar pelo processo de conversão um por um. O primeiro da lista é o menos 278,13, um número negativo, tem parte inteira, tem parte decimal, vamos ver como ele se sai no nosso sistema. O processo para normalizar é bem lógico, olha só. A gente precisa mover a vírgula para a esquerda até o número ficar no formato 0, alguma coisa. No caso do menos 278,13, a gente anda com a vírgula 3 casas para a esquerda. E claro, para não mudar o valor do número, a gente compensa isso multiplicando por 10 elevado ao número de casas que a gente andou, ou seja, 10 elevado a 3. Beleza. Agora entra a nossa regra dos 3 dígitos. O número normalizado virou menos 0,27813. Só que a gente só tem espaço para 3 dígitos na mantiça. Então o que a gente faz? Arredonda para menos 0,278. E o expoente? É 3. 3 está dentro do intervalo de -4 a 4? Tá. Perfeito. Sucesso. Esse número coube direitinho no nosso sistema. Próximo! Agora é 1,34. Bem mais simples, né? Mas será que ele cabe no sistema? Vamos ver. É a mesma lógica de antes. Para normalizar 1,34, a gente desloca a vírgula só uma casinha para a esquerda. Para compensar, o expoente vira 1. Simples assim. A mantiça ficou com 3 dígitos, então nem precisa arredondar. O expoente é 1, que está tranquilo dentro do nosso intervalo. Então, mais um caso de sucesso. Sem erro nenhum. Agora sim, um caso bem interessante. Um número muito, mas muito pequeno mesmo. Esse aqui, com certeza, vai testar o limite de baixo do nosso sistema. Olha a diferença agora. Para normalizar, a gente precisa mover a vírgula para a direita, para achar o primeiro dígito que não seja 0. Foram 5 casas para a direita. E quando a gente move para a direita, o expoente fica negativo. Por isso a gente ficou com o expoente de -5. E é aqui que mora o problema. A gente arredonda a mantiça para 0,227, tudo certo. Mas aí a gente olha para o expoente, -5. Lembra da nossa regra? O expoente só podia ir até -4. -5 está fora. O número é simplesmente pequeno demais para o nosso sistema conseguir representar. E o nome disso é um caso clássico de underflow. O nosso quarto item é uma fração.
1 dividido por 32. Bom, o primeiro passo, claro, é transformar isso em decimal, o que dá 0,0312,5. A normalização aqui é rapidinha. A gente move a vírgula uma casa para a direita e o expoente vira -1. Isso deixa a gente com a mantissa 0,3125. Mas, peraí, a gente só pode ter 3 dígitos. E agora? Como só temos espaço para 3 dígitos, a gente precisa arredondar. Então, 0,3125 vira 0,313. O expoente -1 está tranquilo, dentro do nosso intervalo. Ou seja, mesmo com esse arredondamentozinho, e aí que as pequenas imprecisões começam a nascer, a representação deu certo. E para fechar com chave de ouro, um número inteiro e bem grande, 10.872. Se aquele número pequenininho testou o limite de baixo, esse aqui com certeza vai testar o limite de cima. Para a gente normalizar, aquela vírgula imaginária que fica depois do 2 precisa andar 5 casas para a esquerda. Isso, claro, resulta num expoente 5. Arredondando a mantissa, a gente fica com 0,109. E agora o momento da verdade. O expoente é 5. Só que o nosso limite máximo é 4. Não tem jeito. O número é grande demais para ser representado. O resultado? Um belo de um overflow. E aqui está o resumo da nossa jornada. Dá para ver direitinho quais números conseguiram se encaixar no sistema e quais foram, digamos, exagerados, né? O muito pequeno causou underflow e o muito grande causou overflow. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final. A gente acabou de ver erros de underflow e overflow num sisteminha de brinquedo, super simples. Agora imagine esses pequenos errinhos de arredondamento, essas pequenas limitações se acumulando em milhões, bilhões de cálculos. Pensa numa previsão do tempo, no projeto de um avião ou numa simulação do mercado financeiro. Fica a pergunta no ar. Como é que essas limitações que estão à base da computação impactam a precisão e a confiança que a gente deposita nos resultados que, no fim das contas, definem o nosso mundo?